+Eficiência, experiências de vida e informações para a inclusão. Possivelmente, em algum momento de sua vida, você já se deparou com a frase "as palavras têm poder". Uma perspectiva interessante a essa ideia está em um ramo muito recorrente nos estudos da linguagem, conhecido como semântica. Em termos gerais, a semântica trata das significações das palavras e expressões, isto é, o seu contexto social e cultural, a forma como as palavras e expressões são usadas e os sentidos que são atribuídos nesse uso, em cada época. No nosso cotidiano, em um diálogo, por exemplo, ao usarmos uma palavra com sentido pejorativo, podemos gerar reações desagradáveis em torno de tal uso. Daí entendemos que palavras têm poder porque geram ações com seu uso devido ou indevido. Portanto, se considerarmos que os sentidos das palavras mudam continuamente em reflexo ao contexto social vigente, podendo determinados termos, antigamente corriqueiros, serem vistos como incorretos atualmente, logo, precisamos reconhecer a necessidade de ouvir e entender os novos sentidos atribuídos ao uso dessa ou daquela expressão. Na realidade de pessoas com deficiência, é muito comum termos antigamente usados sem nenhuma resistência, hoje serem entendidos como termos que carregam sentidos e ideias equivocadas sobre a vida de tais pessoas. Atualmente, muito se fala em linguagem inclusiva, e isso se dá após um longo processo histórico de reflexão e amadurecimento dos debates sobre a inclusão social por parte do movimento político organizado ou não de pessoas com deficiência. A linguagem, nesse sentido, é entendida como um alicerce para a promoção da inclusão de pessoas com deficiência, pois palavras e expressões não são neutras, mas ao longo da história foram ferramentas para reforçar estigmas, ideias pré-concebidas e conceitos pejorativos. Novamente, palavra tem poder. Nesse episódio da +Eficiência, separamos algumas expressões ainda utilizadas em nosso cotidiano e, no entanto, que apresentam ideias equivocadas sobre a realidade de pessoas com deficiência. Como auxílio, tivemos a orientação da professora Rose Prado, atuante na Coordenadoria de Acessibilidade da Superintendência de Assistência Estudantil, entidade vinculada à Reitoria da Universidade Federal do Pará. Como referência, também utilizamos indiretamente conceitos do pesquisador, escritor e consultor de inclusão social Romeu Sasaki. Você já utilizou as expressões deficiente mental leve ou moderado? Bem, por ser caracterizada pelo atraso no desenvolvimento cognitivo de pessoas antes da fase adulta, o termo correto é pessoas com deficiência intelectual. Para condições como síndrome de Angelman, síndrome de Down ou Williams, é recomendável também não especificar o nível de comprometimento. A classificação em deficiência mental leve, moderada ou severa foi estabelecida pela Organização Mundial da Saúde em 1968. A atual compreensão sugere que a deficiência intelectual é uma condição multidimensional e, logo, não seria adequada à identificação do nível de comprometimento. Você já utilizou o termo portador de deficiência ou deficiente? E a sigla PCD? Bem, o termo correto é pessoa com deficiência, utilizado principalmente a partir da Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência em 2006 na Assembleia Geral da Organização das Nações Unidas. O entendimento atual
é que as pessoas não portam a deficiência, pois não é uma condição temporária. Já em relação à sigla PCD, atualmente é utilizada para se referir às pessoas com deficiência em gráficos, quadros, material jornalístico e dentre outros. No entanto, fora essas situações pontuais, é recomendável o não uso de siglas em seres humanos. Já ouviu alguém se referir às pessoas com deficiência como incapacitadas ou inválidas? Se fizermos uma mínima reflexão, podemos concordar que são termos muito pejorativos, além de extremamente preconceituosos sobre a realidade de pessoas com algum tipo ou grau de deficiência. Esses termos eram utilizados sem resistência até a década de 80. Porém, depois de um longo processo de reflexão e amadurecimento dos debates sobre a inclusão social, utilize simplesmente o termo pessoa com deficiência. E o termo cadeirante é também uma expressão equivocada. O entendimento atual é que as pessoas estão à frente de sua deficiência e, portanto, devem ser valorizadas independentemente de suas condições físicas, sensoriais ou intelectuais. O termo cadeirante ou amputado reduz toda a vivência de uma pessoa a um instrumento que ela porta ou uma característica de sua realidade. Use pessoa com deficiência física de forma geral e, de forma mais específica, usuário de cadeira de rodas. De maneira mais informal, também é cabível pessoa que toca cadeira de roda. Assim, a pessoa é colocada à frente do instrumento necessário para sua locomoção. Quanto às deficiências sensoriais, já ouviu a expressão surdo-mudo? Primeiramente, é preciso esclarecer que o termo trata de duas deficiências. Com maior frequência, a pessoa que não ouve também não fala, porque não consegue reproduzir padrões de sons que não conhece, existindo como exceções pessoas com deficiência auditiva oralizadas devido a tratamentos fonoaudiológicos. Embora a expressão surdo-mudo esteja incorreta, existem pessoas que de fato não ouvem e também não falam por algum problema psicológico ou ausência de cordas vocais. Há também casos de pessoas que ouvem, mas têm um distúrbio de fala ou deficiência de fala. Na deficiência auditiva, também há diferença entre deficiência auditiva parcial, quando há resíduo auditivo, e surdez, quando a deficiência auditiva é total. Assim como na deficiência visual, em que há ausência total de visão e ausência parcial. Utilize os termos pessoa surda, ausência total, pessoa com deficiência auditiva, ausência parcial, pessoa cega, ausência total de visão e pessoa com baixa visão, parcial. Quando falamos de inclusão social, precisamos entender que, para além da promoção da acessibilidade na estrutura de um espaço ou a concessão de processos seletivos especiais em instituições, direitos fundamentais e essenciais, além disso, há também uma necessidade de mudança de comportamento e atitude da própria sociedade, sendo a linguagem adequada, baseada no respeito, o primeiro passo para as mudanças atitudinais. O programa de podcast de Mais Eficiência é realizado por meio do projeto Navega Saberes, vinculado à Pró-Reitoria de Extensão da Universidade Federal do Pará. A produção é realizada no âmbito do Núcleo de Teorias e Pesquisa do Comportamento, com a colaboração do Laboratório de Ecologia do Desenvolvimento e da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior.